programa do canal Gilberto Aquino TV, eu comecei a tratar do tema reforma tributária. Agora, eu falei que esse tema é altamente complexo, é altamente difícil. E eu fiz um convite para quem assistisse o vídeo me fizessem perguntas, que eu então gravaria um programa em cima daquilo que me fosse perguntado. Eu agradeço a todos, fui muito questionado e tem alguns temas que tiveram uma repetição grande. Então, nesse programa de hoje, eu vou me limitar a responder sobre os temas que tiveram mais perguntas. O mais perguntado, o líder total, é imposto de renda sobre aluguel de imóvel, pessoa física. Como é hoje? Eu estou convidando para participar deste programa uma jovem advogada muito talentosa e muito estudiosa, que vai dividir o conhecimento dela respondendo às dúvidas que os senhores me colocaram. Apresento para vocês a doutora Ana Aquino. Boa noite, eu sou Ana Carolina, especializada em Direito Tributário e Empresarial, e estou aqui para ajudar o Dr. Gilberto a responder as principais perguntas sobre a reforma tributária. Como eu falei, eu agradeço a todos porque eu fui bombardeado de perguntas sobre os mais diversos temas. E eu elenquei os 4 temas que tiveram o maior número de perguntas. Eu vou começar pelo imposto de renda de aluguel de imóvel. Esse foi o recordista. Vou, conforme falei, pedir à doutora Ana para me ajudar nesta apresentação. Doutora Ana, dentro do canal, o maior número de perguntas, que foi recorde de perguntas, foi: como vai ficar o imposto de renda da pessoa física que aluga imóveis? Como é tributado hoje? Hoje, para a pessoa física, o aluguel dos imóveis é tributado no Carnê-Leão, ou seja, declarado mensalmente, e pode chegar na alíquota de até 27,5%. Alíquota de 27,5%, pago no Carnê-Leão, creditamento no imposto de renda, e então ou tem restituição ou abate o valor pago do tributo devido pelo conjunto final da declaração. É isso, doutora Ana? Exatamente. É assim que funciona hoje. E com a reforma tributária, o que muda? Bom, com a reforma, quem tem mais de 3 imóveis alugados passa a ser contribuinte de IBS e CBS, com uma alíquota que ainda vai ser definida, mas é estimada entre 26% a 28%. Além disso, quem receber aluguel no valor de 240 mil ou mais anuais também vai ser contribuinte do imposto e da contribuição. E quem receber menos de 240 mil? Não vai ser contribuinte, não vai precisar tributar essas receitas. Tem algum benefício além desse valor de 240 mil que se aplica à alocação imobiliária? Algum desconto, algum benefício que a reforma previu? Existe sim. Tem hoje uma previsão de até 70% de redução da base de cálculo, além de uma redução de R$ 600 por imóvel residencial. Com esse tema, as principais perguntas e dúvidas do imposto de renda sobre aluguéis ficou bem esclarecido pela doutora Ana. Vamos passar, então, para o segundo tema, que também foi bastante indagado. Como fica o ITCD? Hoje, o ITCMD é um imposto estadual, ou seja, cobrado pelos estados, o que traz uma maior flexibilidade nessa cobrança. A gente tem estados como São Paulo, que cobram uma alíquota fixa de 4%, e outros estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, que fazem uma progressividade e cobram até 8%. E como ficará esse imposto pós-reforma na transição da reforma? Então, com a reforma tributária, a progressividade ela se torna obrigatória, o que significa que os estados não vão poder ter mais uma alíquota fixa. Conforme maior o bem ou patrimônio que está sendo doado ou herdado,
maior será o imposto a ser pago. Então, o imposto incidirá sobre o valor de mercado do bem ou sobre o valor declarado do bem? Sobre o valor de mercado do bem. E a gente também tem uma ampliação da base de cálculo, podendo incidir até mesmo em doações de pessoas que morem fora do Brasil ou de bens que não se situem no Brasil. Mas essa questão está pendente de regulamentação por lei complementar. E o que a doutora acha do impacto dessa modificação acabando com a guerra fiscal estadual? Por exemplo, São Paulo 4, Rio 8, Amazonas 2, outros estados até 1 ou 1,5. Então vai unificar, acaba a guerra fiscal, vai ter uma alíquota fixa e progressiva sobre o valor de mercado do bem. É isso que eu entendi? É isso, mas ainda existe uma pequena discricionariedade entre cada estado, porque ela tem que ser progressiva, mas a medida da progressividade vai ser determinada por cada estado. Então o estado ainda tem a flexibilidade de fazer uma alíquota menor para forçar alguns projetos de planejamento gerando renda para aquele estado. Então a guerra fiscal não acaba. E o que a doutora acha? Isso vai impactar na doação de cotas para os projetos de holding familiar ou holding empresarial? Certamente, porque por muitas vezes as pessoas fazem essa doação de cotas pelo valor patrimonial, que está muito aquém do valor de mercado, se for feito um estudo daquelas cotas, conforme o patrimônio daquela holding, a valor de mercado na data da doação ou na data da herança. Então isso pode inviabilizar para muitas empresas essa estrutura societária, mas claro que cada caso é um caso e tem que ser analisado à luz dos seus requisitos próprios. Então, no ponto de vista da doutora, o planejamento via holding familiar ou holding empresarial ainda é benéfico para quem fizer, mas quem se antecipar e fizer antes da entrada em vigor da norma reforma tributária e das modificações, terá um ganho, porque hoje é possível se fazer a taxação pelo valor declarado, pós-reforma pelo valor de mercado. Vamos supor, você comprou um imóvel por R$200 mil em 2005. Hoje, o ITCMD é calculado sobre esse valor. Agora, esse imóvel vale hoje R$1 milhão. Olha a diferença tributária aqui, que, pelo que eu entendi, é isso que vai ocorrer. Perfeito? Perfeito. Então, quem fizer e se antecipar num projeto societário de proteção sucessória e de planejamento sucessório, de planejamento de proteção patrimonial, antes da reforma, estará ganhando. Estará ganhando não só pela alíquota, mas também, ou pela determinação de valor de mercado. Hoje, a dor de muitas famílias e de muitos grupos é justamente esse planejamento sucessório, esse planejamento patrimonial, que traz esse senso de urgência para que seja feita antes da entrada em vigor dessas mudanças e aproveitada essa economia tributária no ITCMD. Em julgamento recente, foi definido um direito do contribuinte num processo que ficou apelidado, ou melhor dizendo, numa decisão que ficou apelidada de tese do século. Foi o tema 69 do Supremo Tribunal Federal. Do que tratou esse tema? Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso deu um direito de recuperação tributária muito grande e fortaleceu o caixa de muitas empresas. Agora, como a gente sabe, o ICMS e o ISS vão ser substituídos na reforma. Como é que vai ficar agora para se definir o creditamento ou exclusão? Qual é a sua opinião, doutora? Havia uma previsão específica que determinava a exclusão pelo período de transição do IBS-CBS da base de cálculo dos tributos atuais. Mas essa determinação expressa foi suprimida do texto da lei, ou seja, foi excluída. E com isso, muitos profissionais opinam que seja mais prudente você incluir o custo desses tributos
na base de cálculo dos tributos atuais pelo período da transição. Essa, inclusive, é a orientação do secretário da Reforma Tributária. Mas ela não é a mais acertada pelo meu ponto de vista, porque a Constituição determina que só haverá tributo se houver lei que o institua. E hoje a gente não tem uma lei expressa que determine a incidência dos tributos atuais sobre o IBS e a CBS. Além disso, vai contra o próprio propósito da reforma tributária, que é justamente evitar essa incidência de imposto sobre imposto, acabando com essa falta de transparência que nós temos hoje. E também pelo julgamento que o Dr. Gilberto acabou de comentar conosco, que definiu que o imposto destacado da nota não constitui receita e, portanto, não poderia ser tributado. Então, por todos esses motivos, eu entendo que não é acertada essa interpretação. Obrigado, doutora. Foi muito claro a sua exposição e eu também comungo totalmente com seu posicionamento. Eu acho que não pode haver tributo sobre tributo, independentemente dele se chamar IBS, CBS, ICMS e ISS. É tributo? É tributo. Não pode ser tributado na cadeia produtiva, nos outros tributos que virão em substituição ao imposto de renda, à contribuição social sobre lucro e por aí nós vamos. Eu acredito que a reforma veio para simplificar e não para complicar. E concordo e ratifico totalmente sua opinião. Não pode existir tributo sem lei. Se a reforma é uma lei em branco, que se faça uma lei regulando este tema específico. Enquanto não existir lei, a exclusão é um direito do contribuinte. Para minha surpresa, eu tive um grande número de questionamento relacionado ao IPI, Imposto de Produto Industrializado, na Zona Franca de Manaus. Olha, nós estamos num programa de nível nacional e eu agradeço muito aos manauaras por terem me feito esta pergunta. E como é um tema também de grande complexidade em razão dos benefícios de quem opera na Zona Franca de Manaus, eu gostaria da opinião abalizada da doutora Ana sobre esse tema. O que a senhora acha disso, doutora? Perfeito. Só para contextualizar um pouco, a Zona Franca de Manaus é um regime beneficiado para atrair investimento em empresas para uma área que não seria tão atrativa se não fossem os incentivos fiscais. E com a reforma tributária, muito se fala sobre a extinção do IPI, o que traria um certo receio das empresas que se estabeleceram na Zona Franca de Manaus perderem essa competitividade em face da reforma tributária. Mas esse regime ele não vai acabar, ele vai permanecer sendo beneficiado, ele vai gozar de créditos presumidos de IBS e CBS, que são os novos tributos, mas ele vai ser sim afetado pela tributação do IVA dual, que é no destino, e acaba diminuindo ou tirando a grande atratividade daqueles incentivos que são concedidos na origem. De todo modo, um ponto importante é falar que o IPI ele não vai ser completamente extinto com a reforma, ou seja, ele vai continuar existindo, mas tão somente para aqueles produtos ou seus similares que tenham produção na Zona Franca de Manaus. Então esse é um ponto de atenção para as empresas que não estão na Zona Franca de Manaus, mas que tenham bens que sejam produzidos lá. Porque muita gente acha que não vai pagar mais o IPI, mas pode ser que pague sim. Então, exemplificando, a Zona Franca de Manaus, ela criou um grande atrativo. Industriais do Brasil e do mundo venham para o Amazonas, instalem suas indústrias aqui, produzam aqui, que aqui não tem IPI. E como a reforma vai criar um imposto único, que é o Imposto sobre Valor Agregado, o chamado IVA, que vai ter 2 tributos básicos em substituição a todos e uma simplificação da norma, fica aquela pergunta que me foi feita por centenas de empresários. O IPI da Zona Franca de Manaus, esse benefício vai permanecer? Eu continuo na Zona Franca ou eu posso voltar para São Paulo? Posso ir para o Rio de Janeiro, que eu estou com saudade da praia? Posso ir para o Rio Grande do Sul, que eu quero comer um chocolate em Gramado? Não preciso ficar aqui nesse calor de 42 graus. Em resumo, é isso que a doutora falou. Não está extinto o benefício. Se você planejar, se você buscar
uma assessoria, se você buscar uma tecnologia, você vai aproveitar o IPI, porque ele sempre vai existir compondo a base de cálculo, seja ele isento na origem ou tributado no destino. Então, nós precisamos saber só como não vamos impactar os nossos consumidores, os consumidores dos senhores da Zona Franca. Aí um planejamento tributário para não repassar um custo final ao seu cliente é indispensável. E com uma assessoria de uma profissional do gabarito da doutora Ana, com certeza vocês navegarão num oceano azul sem perda tributária. Bom, aqui eu finalizo o programa Gilberto Aquino TV e dei um passeio sobre os pontos mais questionados no meu canal, conforme eu solicitei. Doutora Ana, com a sua maestria e com seu brilhantismo, e principalmente resultado de muito estudo, esclareceu de uma forma bem didática, bem simples, sem juridiquês, como ficaram os 4 principais temas de questionamento. Eu agradeço a doutora Ana pela presença e espero que os senhores tenham gostado deste programa. Doutora Ana, se despeça, por favor. Agradecer a todos pelas perguntas, até porque a reforma ela já está chegando, a gente está aqui no final do ano que vem ela já começa esse período de transição, e convidá-los sempre a acompanhar o canal do Dr. Gilberto, que sempre traz temas super relevantes e super interessantes de uma forma descontraída e didática.